Olá gente, tudo bem? Nesse vídeo nós iremos abordar algumas ferramentas disponibilizadas pelo SolidWorks que permitem a sua melhor utilização. Nessa janela aqui na área de gráficos, ela contém alguns desses comandos que são importantes e facilitam muito a nossa vida, e agora eu vou mostrá-los para vocês. Nesse ícone aqui, por exemplo, na área de gráficos, é o de orientação de vista. E o que ele faz? Uma vez que a gente clica nele, ele permite facilmente a gente alternar a vista que a gente quer. Aqui a gente pode escolher a face que a gente quer ver, a partir de qual perspectiva, que é a frontal, a superior, a inferior, mas isso também pode ser feito clicando aqui nas faces do cubo. Aí se eu quiser uma vista frontal, por exemplo, basta eu clicar aqui e ele vai alternar para a gente na vista frontal. Aí se eu quiser uma vista da perspectiva aqui da direita, a gente clica, ele vai mostrar nessa vista da direita para a gente. Ele também permite, clicando aqui nessas quinas, visualizar meio que duas das faces principais ao mesmo tempo aqui, por exemplo. Ele está mostrando para a gente um pouco da vista frontal e um pouco da vista da direita. E se a gente clicar aqui em cima, por exemplo, nessa quina aqui, ele vai dar para a gente uma vista isométrica, em que a gente vai conseguir ver três das, em teoria, faces da nossa peça. Uma frontal, uma da direita e uma superior. Se a gente clicar aqui, a gente vai poder perceber isso. E aqui embaixo está mostrando para a gente que é uma vista isométrica. Mas isso pode ser feito a partir de qualquer uma dessas esquinas aqui. A gente consegue ter uma vista mais geral da peça, simplesmente modificando a vista aqui no cubo. Eu vou voltar aqui, essa vista aqui pra gente. Ainda nesse mesmo ícone, a gente também consegue obter perspectivas mais específicas. Nessa opção aqui, nesse íconezinho, a gente clica aqui para baixo, a gente tem a opção de colocar para vista isométrica, que a gente vai conseguir ter uma perspectiva igual de todas as faces, mas a gente também consegue trocar para dimétrica, em que duas das faces vão ser tomadas aqui como principais, que no caso essa e essa, vão ter o mesmo ângulo de projeção, e uma face ela vai ficar menos visível para a gente. E também tem a opção aqui da gente trocar para vista trimétrica, em que uma das vistas vai ser mais focada, uma vai ficar mais ou menos, e outra vai ficar mais deixada de lado. Aqui, aí a gente pode conseguir essas três opções ainda a partir desse ícone aqui. Outra coisa também que o Solid permite para a gente nessa família de ícones é mudar a aparência da nossa peça aqui em estilo de exibição. Aí basta a gente clicar para baixo e ele disponibiliza diferentes opções. Essa daqui, que é padrão, é sombreado com arestas, mas a gente também pode escolher essa que é só sombreado. Vocês podem ver que as arestas que antes estavam destacadas, agora elas sumiram. A gente também pode mudar para essa opção, linhas ocultas removidas, em que a nossa peça ela vai ser exibida só na forma de linhas, basicamente, mas as linhas ocultas, que no caso são as arestas que não estão aparecendo para a gente nessa vista, elas não vão ficar visíveis. Mas tem outra opção aqui também, que a gente consegue torná-las visíveis nesse formato aqui de linhas pontilhadas, e essa última opção, que é a estrutura de arame, em que todas as arestas, independente se elas estão visíveis ou não na vista que a gente está pegando como referência, elas vão aparecer de maneira igual. Aqui eu vou voltar para a vista isométrica e também vou voltar para a visualização padrão, porque também tem outro recurso nessa família aqui que o Solid disponibiliza para a gente, que é o de vista de seção. E para que esse recurso serve? Essa peça, da maneira que a gente está vendo ela agora, ela é um bloco e ela tem um furo com um determinado tamanho. Mas vamos supor que esse furo ele tivesse mais detalhes. Tem detalhes aqui dentro do bloco
que não estão visíveis para a gente. Aí que a gente habilita esse recurso de vista de seção. A gente clica nele e o que ele permite para a gente? Ele abre essa janela aqui do lado para a gente e ele permite efetuar um corte a partir de um determinado plano que a gente seleciona e ele vai ocultar o que está além desse plano. Aqui, por exemplo, a gente está com o plano frontal selecionado. A gente pode modificar a distância da qual vai ser feito o corte mexendo aqui na seta ou simplesmente mudando essa distância aqui. Aí a gente clica, aí o plano avança conforme a gente seta essa distância. A gente também, como vocês podem ver aqui, pode mudar o ângulo. Aqui ele está permitindo para a gente em relação ao eixo X e ao eixo Y. Então vamos colocar aqui, por exemplo, 20 graus em cada uma das direções. Aí ele permite para a gente, a partir de um plano principal, obter diferentes tipos de vista da peça. Aí uma vez que a gente voltou aqui, deixou com essa distância, a gente dá OK. Aí aqui ele fica sombreado, mostrando que a vista de seção está habilitada. E a gente pode ver aqui na nossa peça que ela tem 3 furos de diâmetros distintos que não estavam visíveis quando a gente estava vendo a peça de uma maneira mais geral. E essa vista de seção ela permitiu a gente encontrar esses detalhes. Para desabilitar essa opção não é muito difícil, é só vir aqui e clicar, ela vai desabilitar e a nossa peça ela voltou a ter aquele aspecto que a gente tinha antes. Tem mais uma questão que eu gostaria de abordar com vocês no vídeo. Para isso eu vou ativar a vista de seção conforme a gente tinha feito antes. Vou dar o OK aqui e vou dar zoom nos furos. Vamos supor que eu estou fazendo isso para ver melhor os furos, os detalhes deles e etc. Caso a minha peça fosse muito grande, eu teria que dar zoom muitas vezes para poder ver esses detalhes e fazer a mesma coisa para voltar. O Solid ele tem duas ferramentas que facilitam isso. Uma é o zoom para ajustar, que está aqui, que uma vez que eu clico nesse ícone ou apertar F no teclado, ele vai voltar para a minha vista padrão. E para dar o zoom numa coisa muito pequena também, tem esse recurso aqui, que é o zoom para a área, em que eu clico, eu seleciono a área que eu quero dar zoom com o botão esquerdo, e ele vai me possibilitar uma vista mais detalhada dessa área que eu selecionei. Eu vou voltar aqui. Para esse vídeo é só isso que eu queria tratar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido. E a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais, galera!